Programa Doutor Me Consulta está de volta e hoje no nosso quadro Saúde com Especialista vamos falar sobre um tema que desperta muitas dúvidas entre os pais e cuidadores, o cisto de tireoglosso. E para a gente falar sobre isso, a gente convida a nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hélio. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, eu trago até uns dados aqui, porque embora a maioria das vezes seja uma condição benigna, o cisto ele pode causar incômodos, né? Infecções e até alguns casos exigir tratamento cirúrgico, né? E aí eu queria que a senhora explicasse melhor de que forma exatamente o cisto de tireoglosso, o que é ele e por que ele é tão comum nas crianças. Bem, Hélio, o cisto de tireoglosso, nós precisamos entender sobre a embriogênese, a formação, né, desse cisto. Então, nós temos a nossa glândula tireoide, que ela fica aqui embaixo, na região cervical, aqui no pescoço, na parte anterior. Uhum. Essa glândula, durante a formação do feto, ela é formada mais alto na base da língua e ela vai descendo até essa localização que a gente tem na vida adulta, né? Esse trajeto, ele forma um ducto que ele vai se fechando ao longo do desenvolvimento do feto. Quando ele não se fecha totalmente, pode formar o que nós chamamos de cisto, né? Que fica ali, ele fica aberto, então ele acumula secreção, às vezes secreção até mesmo ali da base da língua, e forma um carocinho que fica bem na linha média aqui do pescoço. Então, essa é a origem, e por isso ele é mais comum nas crianças. Em que momento da vida esse cisto ele se forma? E por que ele está relacionado ao desenvolvimento dessa glândula da tireoide, doutora? Durante a gestação também acontece isso? É durante a gestação, é durante a formação do embrião na barriga, dentro do útero, né? Então, ele pode aparecer eh, até mesmo desde o nascimento. Quando ele aparece desde o nascimento, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, né? Mas ele é mais comum a partir do primeiro ano de vida. Na primeira infância mesmo, os pais vão perceber esse carocinho, embora ele possa estar presente desde o nascimento. Doutora, quais são os sinais e sintomas que os pais devem observar e ficar atentos para suspeitar a presença do cisto de tireoglosso? Bem, os pais vão observar um nódulo, né, que é um carocinho que fica nessa parte bem no meio. Geralmente ele fica no meio aqui da região do pescoço, na parte anterior. Então fica ali um nódulo, né, que é um carocinho. Os pais vão observar. Geralmente Aqui ele na direção da garganta? isso, mais ou menos aqui na altura do acima da tireoide um pouco, tá? Certo. Perto aqui do ocioide, um pouquinho abaixo dele. Você palpa aqui, você sente um osso, né? Uma estruturazinha mais firme aqui na região do pescoço. Ele fica geralmente abaixo dessa parte, na Uhum. linha bem mediana, né? Pode estar um pouquinho desviado para a direita ou para a esquerda, mas geralmente é na linha média. Então, os pais vão observar a presença desse nódulo e isso vai fazer com que eles procurem o atendimento médico. E é necessário, porque, embora possam existir linfonodos que são normais nessa região, é muito importante fazer o diagnóstico diferencial com o cisto de tireoglosso. Doutora, esse cisto ele costuma se mover quando a criança engole ou então quando ela coloca a língua para fora? Sim. Aliás, isso é uma das manobras que a gente usa até durante a cirurgia mesmo e também durante o exame físico. Ele se movimenta por quê? Porque ele tem uma conexão com a base da língua. Então, no exame físico, às vezes a gente pede para a criança, quando ela é colaborativa, colocar a língua para fora, né? A gente vê essa movimentação. Isso ajuda no diagnóstico. Perfeito. E em que idade o cisto ele geralmente ele é percebido? E quando é o momento ideal, assim, para buscar uma avaliação médica, por exemplo? Assim que os pais perceberem a presença desse nódulo, eles devem procurar o cirurgião pediátrico. E o quanto antes a cirurgia for feita, melhor, porque para evitar as complicações que a gente vai falar também. E o diagnóstico, doutora? O Após dia ele ter procurado já o cirurgião pediátrico,
como é feito o diagnóstico? É necessário algum tipo de exame de imagem, de ultrassonografia, tomografia? Sim, principalmente nas crianças menores, menores de 1 ano, o ultrassom é suficiente, não é necessário fazer irradiar a criança com uma tomografia. O ultrassom, a gente sempre pede para fazer um diagnóstico diferencial com linfonodos, né? O exame físico ajuda e isso é feito tão logo o paciente venha nos procurar. Doutora, toda criança com cisto de tireoglosso precisa de cirurgia ou há casos que o tratamento clínico é suficiente? Às vezes, o cisto de tireoglosso, ele pode infectar, ficar vermelho, né, no local quente. Então, nesses casos, é necessário fazer o tratamento com antibiótico para fazer esse processo regredir e a gente poder operar num momento assim, com melhores condições. Agora, falando da cirurgia em si, como é que ela é feita, doutora? É uma cirurgia perigosa para criança? Como é que é realizada a cirurgia? Bem, essa cirurgia, gente, apesar de ser um carocinho que aparentemente é uma coisa simples, parece superficial, e na verdade é quando você examina, ele tem uma comunicação mais profunda. Ele passa atrás do ocioide e vai se comunicar com a base da língua. Então, a cirurgia consiste em quê? Em isolar esse cisto, isolar esse conduto que vai até a base da língua, ressecar a parte média do corpo do osso ióide, fazer uma ligadura mais alta desse cisto para evitar que haja recidiva. Então, Pode voltar? é, e se você não fizer isso, ele pode voltar. Então, é uma cirurgia grande, né, delicada, porém o tempo de cirurgia não é tão demorado e a recuperação é bem tranquila. A criança recebe alta no mesmo dia e já pode se alimentar no mesmo dia também. Doutora, a senhora pode explicar para a gente sobre o pós-operatório, quais são os cuidados necessários? Falando de pós-operatório, vamos falar do pré-operatório também, o antes da cirurgia. O que que os pais devem ficar atentos, o que fazer, o que não fazer? É necessário algum tipo de alimentação mais adequada? Conta pra gente. Olha, em relação à alimentação, não existe restrição. A criança pode se alimentar normalmente. Nas primeiras horas antes da cirurgia, o jejum recomendado é de 8 a 9 horas para alimentos sólidos. É importante que a criança esteja bem, rígida, né? Não Uhum. esteja com nenhum processo viral, nenhuma gripe, nem tosse. Então, esses cuidados são necessários. O jejum e estar bem clinicamente, fazer o exame de sangue, né, passar pelo acompanhamento também pela consulta pré-anestésica com o anestesista para ver as condições da criança. A senhora já acabou de falar que pode haver recidiva, né? A que se deve essa recidiva, doutora? Hélio, muitas vezes, se você não consegue, por alguma dificuldade, fazer uma ligadura mais próximo da base da língua, isso é um dos fatores que leva à recidiva. Outro é quando a criança tem infecção, esse trajeto fistuloso ele fica mais friável e fica mais difícil fazer o procedimento. Principalmente quando a criança ela tem uma infecção, esse cisto ele pode fazer uma fístula, ele abre e fica vazando. Então fica saindo uma secreção na região cervical. Quando acontece isso, o procedimento cirúrgico é mais difícil e isso predispõe a um maior índice de recidivas. Perfeito. O cisto de tireoglosso, ele pode ser confundido com outra doença ou nódulo no pescoço da criança? Ele pode, assim, o diagnóstico diferencial que nós fazemos, o mais comum é com o linfonodo, que pode ficar aumentado. Um linfonodo são essas glândulazinhas que a gente tem, às vezes, quando a criança tem alguma infecção na região cervical, pode drenar ou até na cavidade oral. Uhum. Então, esses linfonodos, eles são tecidos de defesa do organismo, eles ficam aumentados. Então, no caso, diagnóstico diferencial com linfonodo e também muito importante, nisso o exame de imagem nos ajuda, é com o caso de uma tireoide ectópica.
Então, uma criança, principalmente as crianças muito pequenas que já vêm com esse cisto, a gente não opera sem fazer um exame de imagem, no caso ultrassom, porque se você for logo e retirar, e no caso a criança só tiver aquele tecido ali e for a tireoide, ela vai ficar com hipotireoidismo. E existe uma relação, doutora, entre o cisto e problemas na tireoide, por exemplo, como alterações hormonais ou até mesmo do crescimento da criança? Não, Hélio, a gente não vê isso, porque geralmente a criança tem a tireoide normal, na localização correta, e o cisto ele fica acima da tireoide. A gente nem mexe na tireoide da criança, exceto, como eu falei, às vezes a criança tem uma tireoide ectópica, quer dizer, uma tireoide fora do lugar, que pode ser confundida com o cisto de tireoglosso. Mas aí a gente faz os exames e faz o diagnóstico correto. Doutora, quais são os sinais de alerta que indicam urgência médica? Por exemplo, como dor, algum tipo de vermelhidão, dificuldade de engolir. São alguns atrativos que estão piorando ali o cisto? Olha, o cisto, normalmente ele não vai dar dificuldade para engolir, mas ele, como eu falei, ele pode infectar, então ele vai ficar mais inchado, vai ficar quente, vai ficar vermelho e Uhum. vai ficar doloroso ali na localização do cisto, mas não funciona como uma amigdalite, que a criança vai ter dor na região das amígdalas, ela vai sentir dor na região do cisto mesmo, e aí ele pode drenar, né? Pode ficar vazando e ficar uma fístula. Para a gente finalizar, doutora, qual seria a principal mensagem que a senhora deixa para os pais sobre a importância do diagnóstico e do acompanhamento correto do cisto de tireoglosso? Olha, a recomendação seria: se você observa um nódulo na região anterior do pescoço do seu filho, procure o cirurgião pediátrico. É muito importante fazer esse diagnóstico porque o tratamento do cisto de tireoglosso, ele é cirúrgico, ele deve ser feito para evitar as complicações como a fístula e a infecção. Doutora, muito obrigado por ter vindo hoje aqui no programa. Estávamos com saudades, viu? Volte semana que vem para a gente falar sobre um outro super tema. E eu aproveito e digo para você que acompanhou essa entrevista que a doutora atende na Clínica Menino Jesus e você pode anotar o telefone para agendamento de consultas. É o 991 15 0010. 991 15 0010. Se ficou com alguma dúvida, entra no Instagram, que é DRA, né? Ponto Denise, underline cirurgia pediátrica. A doutora é super ativa nas redes sociais. Manda uma mensagem lá no direct dela que ela te responde prontamente e já agenda a consulta com seu filho ou com sua filha, tá bom? Melhor cuidado não existe aqui em Roraima, tá? Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Pronto, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente está de volta, é rapidinho.